Olá, eu sou a professora Suzana Luz e vim aqui gravar o nosso quinto vídeo sobre temas que estão presentes na obra A Hora da Estrela. Antes de falar sobre o nosso novo tema, quero só fazer aí um flashback, né? Uma revisão, dizendo que já tratamos da pobreza, da invisibilidade social, do utilitarismo, do consumismo, da falta de higiene, do analfabetismo funcional, da solidariedade, culto à beleza e alienação. Então já foram 9 temas e agora vamos entrar no nosso 10º tema que está ali presente na obra, tá bom? E tratar então da questão da solidão. Primeiro, nós temos que lembrar que a solidão é um elemento que geralmente se encontra presente nas narrativas de Clarice Lispector. Ora, existem vários contos em que, embora a personagem esteja ali cercada de outras pessoas, ela sempre está numa condição pessoal de solidão. Vamos pensar, por exemplo, no conto Feliz Aniversário, em que a aniversariante ela está no meio de toda a família, mas está ali pensativa, reflexiva acerca dos papéis que estão sendo ali desempenhados. No conto Felicidade Clandestina, nós temos aquela menina que percorre as ruas do Recife quando ela vai buscar o livro emprestado da colega e também se encontra nessa solidão. A própria Clarice declarou várias vezes que a solidão não era um momento triste, ruim para ela, porque era exatamente nesse momento em que ela tinha seu maior potencial criativo, em que ela pensava nas coisas. E daí, né, como resultado, temos a obra dela. Então, na obra-prima dela, que é a Hora da Estrela, não poderia deixar de haver esse código também, que é a questão da solidão. E eu vou destacar um trecho para vocês. Lembrando que no último vídeo eu vou disponibilizar esse material para vocês em PDF, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, estou lendo. Marias cansadas foram trabalhar. Ela teve pela primeira vez na vida uma coisa mais preciosa, a solidão. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que poderia usufruir o espaço. E nenhuma palavra era ouvida. Olha como ela coloca isso como uma coisa sensacional, né? Então, dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinha se tornava... E aí é interessante que Clarice coloca li, hífen, né? V, hífen, R, hífen, E. É uma inovação na literatura brasileira fazer isso, né? Quer dizer, livre. A gente usa até hoje em dia nas redes sociais esse tipo de situação, né? Ou repete uma letra, ou coloca hífen. Usufruía de tudo, porque ao estar sozinha se tornava livre. Usufruía da arduamente conseguida solidão, do rádio de pilha, tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as Marias. Arrumou, como pedido de favor, um pouco de café solúvel com a dona dos quartos, e ainda como favor, pediu-lhe água fervendo. Porque estava sozinha, tomou tudo, se lambendo, e diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo uma vez, porque assim, a gente que dá aula vive cercado de pessoas, né? E ainda na época eu trabalhava no Master, e então eu vivia mais ainda cercado de pessoas. Então você chega em sala dos professores, tem muita gente, você vai para a sala de aula, estão ali os alunos, você vai para o mercado, todo mundo te conhece, e é uma coisa bem interessante, né? E eis que chegou um dia, né, uma sexta-feira, meus filhos tinham festa, um aniversário, alguma coisa assim, meu marido para a faculdade, e eu me deparei em casa completamente só. E foi uma grande novidade. Fiquei bem feliz, estar sozinha, fiquei com pouca roupa, né? Coloquei som alto, cantei desafinada, tomei um banho, me deitei no sofá na frente da televisão, comecei a assistir um filme e aquele silêncio começou a pesar. Coloquei uma roupa melhor, fui para a faculdade assistir aula com meu marido.
ainda mais que ele fazia o curso de letras, né? Tudo de bom. Então vocês imaginam só, às vezes a gente pensa, ah, eu tô precisando ficar sozinho um pouco. Para mim durou bem uns 15 minutos, né? E eu já me coloquei de novo a busca de uma companhia, a busca de ficar com alguém. Então, na Macabeia, esse momento também acontece. E ela vê o momento como algo mágico, como algo assim que ela pode desfrutar de si mesma. Essa questão que a Clarice coloca, dela se colocar frente ao espelho, é muito interessante, porque o nosso reflexo, ele faz com que nós possamos compreender a nós mesmos, né? Então, esse código também, esse signo que ela coloca aí do espelho e do momento da solidão, é a própria reflexão. É a própria pessoa que precisa desse momento. Imagina você indo para um vestibular, Enem nem tanto, mas indo para um vestibular cujo tema seja a questão da solidão, seja a questão de nós estarmos sempre envolvidos, ou seja a questão de quando estamos sós, ficarmos ali nas redes sociais e realmente não ter esse momento de encontro, tá bom? Então saibam citar Clarice Lispector, porque isso vai ajudar depois na hora de fazer suas redações, ok? O próximo tema que nós vamos tratar é a questão da alimentação, tá? Então, nós que já falamos da pobreza em que Macabeia vivia, podemos também mencionar essa questão da alimentação, que para ela era algo muito precário, tá? Vou ler 2 trechos para a gente fazer um comentário depois. Então, olha só. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias. Goiabada com queijo, a única paixão de sua vida, pois não era que esse castigo se tornara o predileto de sua tia sabida? Notem como o tema da alimentação não se restringe apenas a ele, né? Nós temos aí como pano de fundo uma tia que não amava a sobrinha, que fora obrigada a acolher essa menina, porque os pais haviam morrido, e ela coloca como castigo um prazer que ela descobriu em Macabeia. É interessante nós pensarmos nisso, porque naquele conto que eu já mencionei hoje, inclusive Felicidade Clandestina, tem uma hora que a narradora fala assim: eu comecei a imaginar que ela me escolhera para eu sofrer. Não tem um trecho assim, quem se recorda do conto? E aí parece a mesma coisa, né? Parece que nós temos aí uma tia amargurada e ela escolhe essa menina para destilar todo o seu rancor, todo o seu amargor, tirando da menina um prazer que estaria ali naquela sobremesa, numa goiabada, uma coisa tão simples, né? Então existem pessoas assim mesmo, que às vezes nos escolhem, né, para que nós sejamos o alvo do seu sofrimento. Vamos fugir de gente assim, tá? Macabeia fugiu, foi lá para o Rio de Janeiro, se desfez da tia, né? Pelo menos isso há de heróico nela. Bom, outro trecho. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Então ela está colocando a Macabeia como uma pessoa que se resigna, né? Vai comer um sanduíche de mortadela a vida toda, que é uma coisa barata, acessível, ao contrário de algumas pessoas que vendem o próprio corpo. Note que Clarice não está julgando ou está desfazendo dessas pessoas que vendem o próprio corpo, mas ela está dizendo que o sofrimento de ambas é o mesmo. A diferença é que cada uma age de forma diferente, tá bem? É isso que Clarice coloca aí para nós. Mas veja, coloca pra gente a venda do corpo como uma troca para também se alimentar, né? Então é uma situação, eu particularmente julgo muito triste, né? Porque quando a pessoa se coloca nesse patamar, ou seja, ela já foi abandonada completamente, ela já está na fase última, né, da sua degradação. Doar o corpo, dar-se para trocar por comida é algo realmente muito humilhante. E puxa até o tema que mais tarde nós vamos tratar aí da questão do machismo, né? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola, né? Então nós sabemos que, durante a narrativa, nós sabemos que Macabeia tinha problemas de estômago, né? E a Clarice coloca aí a Coca-Cola como um elemento motivador também, né? Desse problema. Porque alguém que se alimenta de pão, mortadela e Coca-Cola não é alguém que vai realmente conquistar uma grande saúde, né?
Tem um trecho icônico também falando sobre alimentação dentro da obra, que é quando ela vai ao médico, né? E daqui a pouco nós também vamos falar sobre o papel do médico. O que é que você come? Ela responde, cachorro quente. Só? Às vezes como sanduíche de mortadela. O que é que você bebe? Leite? Ele pergunta. E ela, não, só café e refrigerante, né? Então eu tenho certeza que meus ex-alunos aí que são médicos, que trabalham com gastro, eles com certeza iam condenar essa alimentação que a Macabeia tem, né? Então, caso vocês tenham um tema aí no Enem voltado para a questão da alimentação, podem citar a nossa Macabeia, que não se alimenta nem um pouco bem. Na mesma toada, vamos falar aí sobre um tema que está sempre recorrente na obra, que é a questão da saúde. Macabeia não tinha uma boa saúde. Aí tô lendo, tá? Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre, perdeu o apetite, só tinha grande fome. Bom, se Clarice Lispector quis dizer que era gato frito mesmo, ou que ela tinha comido algo que deu um impacto psicológico nela de tal forma que ela perdeu o apetite para sempre, nós não sabemos, né? Mas que realmente não é algo muito agradável saber que você comeu aquilo que é tratado como um bicho, um animal de estimação, no seu jantar, né? E aí a Macabeia, a Clarice de vez em quando ela tem umas sutilezas assim que mostram humor nela, né? Esse humor ele perpassa toda a obra. E na entrevista que nós temos dela para a TV Tupi, é interessante porque de vez em quando ela puxa um risinho assim, né? E nós sabemos que a Clarice é dos seus momentos de bom humor. E aí, pelo menos para mim, né? Quando ela fala que ela comeu um gato frito, a gente fala credo, né? Cruz credo. É uma brincadeira que existe até aqui no Brasil, quando alguém vai comer espetinho na rua, né? Fala, ai meu Deus, será que esse espetinho é de gato? E a Clarice aí colocando essa brincadeira lá na década de 70, eu acho bem interessante. Um outro trecho. No espelho, distraidamente, examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas, chamava-se panos. Diziam que vinham do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó branco e se ficava meio caiada, era melhor que o pardacento. Então, assim, caiada ficava com cor de cal, né? A cal é branca. Então ela tentava disfarçar essas manchas, né, em decorrência da doença de fígado que ela tinha, com esse pó, tá bom? Então a Clarice vai dando essas pistas, né, de que Macabeia não gozava de uma saúde assim muito excelente. Aí ela tem a audácia de ir ao médico. Dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de pela primeira vez na vida. E aí vem aquela explosão, né? Ainda não é um momento de epifania, mas é assim uma coisa, uau, ela foi ao médico, né? Eu acho que se Clarice escrevesse hoje, ao invés de colocar explosão, ela colocaria esse uau. Um médico barato indicado por Glória. Ele a examinou e de novo a examinou. Gente, essa repetição de Clarice eu acho muito interessante. Por que o médico a examina e a examina? Porque ele é ineficiente, ele não tem conhecimento, porque o caso dela era raro, não sabemos. Mas essa repetição ela é significativa e eu adoro fazer questão de interpretação de texto com esses trechinhos, tá? Fica a dica. O que é que você come? Aí ela responde, cachorro quente. Só? Às vezes como um sanduíche de mortadela. O que é que você bebe? Leite? Só café e refrigerante. À toa, aí perguntou, que refrigerante? E aí a Clarice coloca outra pista, perguntou sem saber o que falar. Então, de novo, nós estamos frente a um profissional que não está agindo com aquela eficácia que é esperada, né? Talvez por isso que ele fosse barato. À toa indagou, você às vezes tem crise de vômito? Aí ela falou, nunca. Ela exclamou muito espantada, pois não era doida de desperdiçar comida, como eu disse. Então é interessante porque ela fala assim, cara, se eu for vomitar o que eu comi, tô desperdiçando comida, né? Então de jeito nenhum. Dou meu jeito, dou meus pulos, né? Você acha, eu vou vomitar o que eu comi? Né? E depois como que eu vou comer de novo? Então de novo nós estamos naquele tema lá da pobreza, né? De vez em quando eu me reúno aqui com os amigos que a gente começa a falar de pobreza.
E a gente dá muita risada, né? Porque quando a gente é pobre, a gente faz cada coisa que não tem muito sentido. Ah, as técnicas para consertar o chinelo havaiana, né? Aquela questão de reaproveitamento de roupas, né? Então, eu, por exemplo, usei roupa que era da minha prima Beth, depois ela passava por mão dela pro Sidney, aí ia para um primo meu que nem primo deles era, ia lá pro Almir, aí o Almir devolvia a calça para mim, eu usava, depois essa calça ia para outra prima. Eu sei que de repente a família inteira usava a mesma calça, né? Porque tinha que aproveitar. Ah, a Macabeia aqui tá do mesmo jeito. Sequer ela pode vomitar, né? Porque ela tem que aproveitar a comida que tá na barriga dela. Enquanto Olímpico era um diabo premiado e vital, e dele nasceriam filhos, que ele tinha um precioso sêmen. E como já foi dito ou não dito, Macabeia tinha vários murchos, como o cogumelo cozido. Então, de novo, a Clarice está colocando aí a Macabeia como alguém que não tem aquela saúde, né? Tem problema de fígado e ela tem um útero, que mais parece um ovário, aliás, desculpem, que mais parece um cogumelo cozido, e tão murcho que ele é. E, ao contrário de Olímpico. Então, o Olímpico teria filhos. Aí fica implícito que Macabeia não. Ela seria uma virgem e improdutiva, tá bem? Nesse sentido de poder ter filhos, tá bem? Por fim, vamos falar um pouquinho aí sobre o papel desse médico, né, que Macabeia consulta. Ele é um capítulo à parte na história de Macabeia, né? Então, vários personagens aparecem aí na vida dela. A Glória, aquela amiga que não é bem amigo, o Olímpico, que a troca pela outra, né? As Marias que não contam para ela que ela tá com um cheirinho embaixo do braço insuportável. E aí, finalmente, vem esse médico. Vou ler, tá bom? Me acompanhe. Esse médico não tinha objetivo nenhum. A medicina era apenas para ganhar dinheiro e nunca por amor à profissão, nem amor a doentes. Era desatento e achava a pobreza uma coisa feia. Trabalhava para os pobres, detestando lidar com eles. Eles eram para ele o rebotalho de uma sociedade muito alta, a qual também ele mesmo não pertencia. Sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. O seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria, ou seja, nada. Ai, olha só, não sei nem o que falar sobre esse trecho. E é difícil eu não saber o que falar sobre algum trecho, mas tudo bem, vamos lá, porque geralmente eu tenho uma opiniãozinha, né? Mas, infelizmente, né, desde a década de 70, quando o livro foi escrito, Clarice já via, né, aí uma classe que é composta de heróis, mas como toda classe tem lá os seus vilões, né? E infelizmente a nossa marca foi ser tratada exatamente por esse vilão. Porque assim, na vida profissional, no direito, na engenharia, na informática, mais do que em quaisquer outras áreas, na medicina, nós temos que estar em constante aprendizado, porque as coisas mudam muito rapidamente. Como que a Clarice está descrevendo esse médico? Ele se formou e nunca mais buscou uma reciclagem. Tanto é que vocês podem perceber que eu já li 2 vezes aqui nessa mesma aula que ele faz umas perguntas para Macabeia que qualquer um que não fosse formado em medicina faria. Ele nem sabe o que perguntar para ela, porque o caso dela devia ser um caso grave, específico. E ele fica perguntando, você vomita? O que você come? Né? E não vai além disso. Então, nota, ele não está ali exercendo a medicina porque ele ama aquilo que ele faz. Porque realmente escolheu aquela profissão e está levando a profissão a cabo, né? Está realmente empenhado nela. Ele estava ali porque ele precisava ganhar um dinheiro e o sonho dele era não fazer mais aquilo. Era fazer nada, né? Então, não sejamos assim. A maioria dos nossos alunos aqui do curso que é medicina, né? Vamos ser dedicados, nos entregar realmente a essa profissão, que é uma profissão tão linda, né? O outro trecho. O médico simplesmente se negou a ter piedade. Aliás, os personagens que rondam ali a Macabeia, né? Na minha opinião, são muito cruéis, né? O patrão é cruel, o Olímpico foi crudelíssimo com ela, a Glória também, e o médico vai no mesmo rumo.
E acrescentou: quando você não souber o que comer, faça um espaguete bem italiano. E acrescentou com um mínimo de bondade a que se permitia, já que se considerava também injustiçado, assim como Macabeia, né? Não é tão caro assim. Aí ela pergunta na sua ingenuidade: esse nome de comida que o senhor falou, eu nunca comi na vida. É bom? Claro que é. Olhe só a minha barriga. Ele aponta para a própria barriga. Isso é resultado de boas macarronadas e muita cerveja. Dispense a cerveja. É melhor não beber álcool. E ela estava cansada já, né, da consulta e falou: álcool? E aí o médico falou: olha, sabe de uma coisa? Vá para os raios que te partam, sabe? É como se nós falássemos: vai a... Ele ficou irritadinho com ela. Por quê? Porque ela não sabia o que era uma macarronada e não sabia o que era álcool. Ele não acreditou, ficou irritado. E vocês que estão lendo a obra, acreditam que ela não saiba? Eu tenho plena certeza, tá? Macabé era um ser alienado, já falamos sobre isso. Pobre, não tinha condições, não tinha acesso, tá? Então eu acho que ela realmente não sabia nem o que era álcool relacionado à bebida, nem o que era uma macarronada. Tá? Um bom espaguete, né? Não sabia. Agora falasse de pão com mortadela, aí ela saberia, tá bom? Então tá bom, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai com outro vídeo. Vamos pensar aí nesses temas e continuando o nosso desafio. Encontrou lá no meio esses trechos que eu estou mostrando para vocês? Grifem, marquem. Eu não gosto muito de leitura em e-book, né? A não ser que ele te permita fazer essas marcações. Eu realmente prefiro o livro físico, porque aí a gente pode anotar e guardar para o resto da vida, tá bom? Um grande abraço, professora Suzana Luz, para você. Tchau, tchau.